Galera, nessa questão aqui, um gerador de força eletromotriz de resistência interna 5R está ligado a um circuito conforme mostra a figura. O elemento RS é um reostato com resistência ajustada para que o gerador transfira máxima potência. Bora subir isso aqui, né? Em um dado momento, o resistor R1 é rompido. R1 é esse daqui, ó. Devendo a resistência do reostato ser novamente ajustada para que o gerador continue transferindo máxima potência. Determina a variação de resistência do reostato em termos de R. Galera, lembra, ó, como é que se calcula a potência do gerador? Potência vai ser E vezes I, beleza? Que é a tensão, que é a potência produzida, menos R vezes I quadrado, que é a potência dissipada. Se a gente fosse fazer um gráfico da potência pela corrente, esse gráfico seria uma parábola com cavidade para baixo, essa equação de segundo grau. E aqui a gente teria a potência máxima, né? Lembra, né? Nesses pontos aqui, ó, a potência fornecida é zero. Quando que a potência fornecida é zero? Quando não tem corrente, ou quando a resistência interna consome toda a tensão fornecida pelo gerador. E nesse caso a gente fala que o circuito está em curto-circuito. Então essa corrente aqui, ó, em que a potência é máxima, é exatamente a metade da corrente do curto-circuito. Olha só, né? Quando que eu tenho curto-circuito? Eu tenho curto-circuito quando o gerador não vai ter nenhuma resistência ligada a ele. A única resistência dele é a resistência interna. Beleza? Eu descubro a corrente de curto-circuito. A potência máxima quando a corrente é a metade da corrente de curto-circuito. Certo? Então a potência máxima quando a resistência equivalente do circuito, todos considerando a resistência interna, é 2 vezes a resistência interna. Está entendendo isso? Que, ó, se a corrente de curto-circuito é quando a única resistência é a resistência interna, para ser a metade eu tenho que ter o dobro da resistência. Então, para ter aqui potência máxima, a resistência equivalente desse circuito tem que ser igual a 10R. Eu vou ter a potência fornecida máxima, porque eu vou ter o dobro da resistência interna. E se é o dobro da resistência interna, é metade da corrente. Nessa resistência equivalente aqui, ó, já estou contando a resistência interna. Claro, quer dizer, todo esse resto aqui, ó, tem que dar 5R. Tem que dar um valor igual à resistência interna. Olha só, né? Aqui eu tenho uma ponte. Se aqui passa de R para R, 2R para 2R, essa ponte está equilibrada, né? Então, antes de arrebentar o R1, ó, por aqui pelo meio não passa corrente. Lembra? Tudo isso daqui tem que dar 5R, né? Então aqui eu vou ter, ó, um caminho que é 4R. Aqui eu vou ter um outro caminho que é 2R. E esses dois caminhos estão em paralelo. Eu calculei aqui, ó, R1. Paralelo, lembra? Eu multipliquei em cima, soma embaixo. Vai ficar 4R vezes 2R sobre 4R mais 2R. Isso aqui dá 8R ao quadrado sobre 6R. Isso aqui dá 4/3 de R. Galera, tudo isso aqui dá 4/3 de R, né? E está no mesmo caminho de 2R. Então eu tenho que somar 2R com tudo isso daqui, ó. O que eu chamei de R2. Vai ser, ó, 4/3 de R mais 2R. Tira o mínimo que dá 3, né? 3 vezes 2, 6. 4R mais 6R. 10/3 de R. Certo? E tudo isso daqui, ó, está em paralelo com 6R. Estão vendo? Então eu fiz aqui um R3. Esse em paralelo com tudo isso daqui, ó, que eu já somei. Para achar em paralelo, a gente pode multiplicar em cima ou somar embaixo, né? Então ficou 6R, que multiplica 10R sobre 3, sobre 6R mais 10R sobre 3. Aqui eu só multipliquei, né? Vai dar 60R quadrado sobre 3, aqui eu tirei o mínimo. O mínimo dá 3, 3 vezes 6, 18, 18 mais 10, 28. Cortei o quadrado com R, 3 com 3, simplifiquei 60 com 28, ó. R3 deu 15R sobre 7. Ó, se eu somar com RS, né? Porque, ó, tudo isso daqui está em série com RS. Eu vou achar o que eu chamei aqui de R4, certo? E eu sei que esse R4 tem que dar 5R para que o total dê 10R, somando com a resistência interna. Então eu passo isso aqui que está somando diminuindo, né? RS 5R menos 15R sobre 7, tiro o mínimo que é 7. Vai dar 35R menos 15R, isso aqui dá 20R sobre 7. Não precisa de nomes aqui não. Certo? Então no 1, vamos deixar isso aqui guardado, né?
No 1, a potência fornecida é máxima quando RS vale 20R sobre 7. Beleza? Agora vamos fazer aqui, ó, quando o R1 é rompido. Como é que fica? Galera, na segunda situação, né, ele fala que o R1 é rompido. Se ele é rompido, ó, é como se ali não tivesse resistência. Beleza? Se não tem resistência, né? Como é que fica a resistência equivalente? Lembra? O raciocínio tem que ser o mesmo, né? Tudo isso daqui, ó, tem que dar 5R para que a resistência equivalente seja o dobro da resistência interna da pilha e para que a corrente que passa no circuito seja metade da corrente curto-circuito. Aqui ficou, ó, 2R e aqui, ó, 2R em paralelo. São iguais, né? São iguais, ó, basta pegar um deles e dividir por 2. Esses dois juntos aqui, ó, tudo isso dá R. Ok? Ele ficou aqui um caminho só, tá vendo? Ó, 2R com R e fecha aqui, ó. Então isso tudo está em série. Em série o que a gente faz? Soma, né? Então R2, que é tudo isso aqui junto, ó, vai ser 2R mais 2R mais 2R, que dá 5R. Daí ficou 6R com 5R em paralelo. Vou subir aqui em cima, soma embaixo. Vai dar 30R ao quadrado sobre 11R. Vai dar 30R sobre 11. Beleza, né? A resistência equivalente vai ser isso, mais tudo que está aqui embaixo. Está em série, no mesmo caminho. Então a resistência equivalente, que eu chamei de R4, vai ser RS mais 30R sobre 11. Esse R4 aqui, ó, tem que dar 5R, como antes, né? Se eu passar isso daqui diminuindo, RS, que é o que eu quero saber, vai ser 5R menos 30R sobre 11. Tirando o mínimo que dá 11, vai dar aqui 11 vezes 5, 55, menos 30, vai dar 25R sobre 11. Então, para que a potência seja máxima agora, o RS tem que ser 25R sobre 11. Ele está pedindo, ó, olha só, né? Deixa eu fazer aqui embaixo. Ele está pedindo para a gente a variação do RS. Quanto que o RS variou? Vai ser o RS final, né? Opa! 25 aqui, ó. 25. O RS final menos o RS inicial. Certo? Que era 20R sobre 7. Se eu tirar o mínimo aqui, dá 77, né? 77 por 11 dá 7. 7 vezes 5, 35. Dá 14 com 3, 17, né? 175 menos. 77 por 7 dá 11, né? 11 vezes 20 dá 220. 175, aqui é um R e aqui um R. 175 menos 220 vai dar menos 45 R sobre 77. Que é isso que ele quer, né? Ok?